quinta-feira, quinta de Páscoa, oitava de Páscoa. Que alegria! Esta noite abençoada, preparada para você, para mim, para nós, né, Letícia? Graças. Mais cedo, antes do nosso grupo de oração, nosso confirmado Ares, fez um momento de oração, e nesse mesmo canal, nessa mesma página, nos ensinando a rezar uma oração que nós, comunidade Filhos de Maria, rezamos sempre, que é o doce Jesus, fica comigo, porque contigo tudo é bom. Então, já acolhendo o nosso irmão Diego. Boa noite, irmão. Boa noite, irmãs. Boa noite, Diego. A bênção de vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. O que está nos assistindo aí também, dá um retorno se está ok. Essa live continue. Amém. Mas que alegria de estar aqui com você, Diego, partilhando um pouquinho desse tema maravilhoso. Sim, é uma alegria para mim, viu, minhas irmãs? E a todos aí, é muito bom estar aqui. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Diego, né? Não sei se as meninas falaram, que deu uma interferenciazinha. Eu sou consagrado da comunidade Filhos de Maria. E é uma grande honra estar aqui, né? Falando ainda mais sobre esse tema. E pelo que Danúbia comentou comigo, né? Iniciando esse mês como o mês em que nós vamos trabalhar, né, nós vamos meditar, refletir, experimentar da misericórdia do Senhor em todos os seus âmbitos, né? Já estou vendo aí a fotinha de João Paulo II, né? Aí no meio de vocês. Ele que é tão... ele é referência nisso, né? Ele que levantou tanto essa bandeira da misericórdia de Deus. E para mim, assim, é uma grande alegria poder falar sobre isso, né, sobre o sofrimento humano, que fala muito da misericórdia de Deus. E já iniciando, né, pode, né, Danúbia, já pode começar, tá tranquilo? Então, vou começar, vou continuar. Quando a gente vai falar sobre o sofrimento humano, né, como isso tem uma amplitude de matérias, né, de pessoas que falam sobre isso, né, e que isso é um grande mistério, né, que é refletido por gerações e gerações, desde quando o ser humano existe, né, refletido sobre essa questão do ser humano, enquanto vários contextos tentam tocar e entender isso, né. E quando a gente toca, a gente quer entender o sentido das coisas, né, de maneira especial o sentido do sofrimento, isso realmente, que é algo que é característico do ser humano, nenhum outro ser tem condição de fazer isso, né, a não ser os seres superiores. Quando a gente vai tocando nessa questão do sentido de qualquer coisa, inclusive do sofrimento, quando a gente descobre esses sentidos, eles nos protegem, eles nos direcionam, eles nos guiam. E quando a gente quer tocar no sentido do sofrimento humano, sentido cristão do sofrimento humano, nós estamos escolhendo a melhor parte, né? Nós estamos escolhendo tocar ali na cereja do bolo, né? Aquela amplitude de coisas que as pessoas falam sobre o sofrimento humano, nós estamos escolhendo tocar naquela cereja do bolo, onde embarca, né, contempla todas as outras, né, justificativas, sentidos, explicações, que tentam tocar nesse mistério. Mas quando a gente toca no sentido cristão do sofrimento, eu creio, né, pela fé, que é algo que nós estamos num nível muito mais elevado de sentido, num nível bem superior mesmo. E eu acredito assim, no meio dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, só o fato de pensar assim, que o sofrimento tem um sentido, já deve causar alegria no nosso coração. Porque tanto sofrimento, né, sofrimento para todos os lados que nós vivenciamos, mas nós já temos que partir desse momento, dessa pregação, dessa reflexão, com a certeza de que o sofrimento humano ele tem um sentido. Ele tem sentido. Ele não existe de maneira aleatória, à toa, mas ele tem um sentido. E Cristo, né, a nossa igreja, e Cristo elevou esse sentido, né, trouxe esse sentido, na verdade, num patamar extremamente elevado. Que é onde nós começamos
é onde nós começamos e terminamos, né, falando desse sofrimento, sempre considerando na perspectiva do Cristo. Porque aí sim nós estamos tocando em um ponto elevadíssimo do sentido do sofrimento. Então, primeiro vamos nos alegrar, porque o sofrimento tem um sentido. O sofrimento tem sentido. E quando eu vou pegar a história toda do sofrimento, e João Paulo falou isso tão bem, né? Principalmente na carta Salvi-te Dolores, né? Ele entra nisso. É puramente manifestação da misericórdia de Deus. Desde a instituição do sofrimento, como se fosse uma instituição simbólica, né, que acontece na história da humanidade, e que o sofrimento, ele aparece, né, na verdade ele já existe como uma dimensão humana, ele sempre é banhado da manifestação da misericórdia de Deus. Não tem como dissociar isso, né? O ser humano, ele veio ao mundo e ele realiza a sua missão, ele ama, ele sente dor, ele sofre, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque tudo isso faz parte do que é o ser humano, e tudo isso é possível de ser vivido por causa da misericórdia de Deus. Porque ela olhou para nós, viu as nossas misérias, agiu de misericórdia e pôde nos fazer viver uma experiência profunda e com muito sentido do sofrimento humano. E quando a gente vai pegar lá na história, lá no início, né, para pensar sobre o sofrimento, que eu vou colocar assim como instituição simbólica do sofrimento, que foi quando Adão e Eva, né, lá os nossos primeiros lá, simbolicamente eles pecam e o mal entra nessa realidade humana de uma maneira livre, né, porque nós apoiamos isso, nós escolhemos isso como seres humanos. Nesse momento, é como se o sofrimento entrasse junto mesmo, né, fosse instituído junto. Até eu coloquei como instituição simbólica, né, do sofrimento, nesse momento em que Adão e Eva dizem sim ao pecado, dizem sim ao mal, automaticamente o sofrimento também entra. Mas ele entra, é tão interessante, eu vou pegar aqui, de Gênesis 3, que depois que o Senhor ele percebe isso, né, ele vê isso acontecendo, que o Adão e Eva autorizaram a entrada do mal, né, da serpente, da questão da maçã, que todo mundo conhece a história, o Senhor vira, né, e olha o que ele fala à mulher, né? Aqui. Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse, porque ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das ervas do campo. Olha que interessante, né? Quando o Senhor, ele reconhece que o mal, que o ser humano disse sim, né, à presença do mal, essa manifestação, no mesmo momento ele fala que a partir daquele momento, a mulher vai sofrer dores para ganhar os filhos, sofrerá por ter que se submeter ao seu marido, né? Que é algo que é, às vezes, tão sofrido para as mulheres viver esse processo dessa submissão. Nós não vamos entrar nisso, né? Porque gera outras polêmicas. O homem submeter a força do seu trabalho, o seu vigor físico, suar, cansar, se rasgar para ter o alimento, para prover, né? Para ter os seus bens, né, materiais, os bens para alimentação, eles precisavam passar por essa prova, que é uma prova que custa, que dói, mas que, o que é mais interessante, assim, diante do Senhor, na hora que ele vira e fala, né, vocês pecaram e agora vocês sofrerão para atingir esses bens, né? O Senhor nunca deixou de, por meio desse sofrimento, prometer os bens que viriam a partir dele. No caso da mulher, o bem do filho, né, que virá a partir dela, a partir dessas dores. O bem de exercer a sua identidade, que passa pela submissão do marido como cabeça. O homem
passando pelo sofrimento para prover para a sua vida e a vida da sua família, que passa por um sofrimento, mas que atinge o objetivo, que é os suprimentos, aquilo que o Senhor, que Ele necessita, né, para sobreviver, que os seus necessitam. Porque mesmo que o mal entrando nessa realidade do ser humano, né, sendo aceito pelo ser humano dessa forma, o Senhor vem e fala, o sofrimento vem junto, mas Ele já consegue fazer que esse sofrimento ele seja uma forma de experimentar o mal para que se colha algo bom. Para que se colha algo bom. Já começa a manifestar isso lá desde a origem, quando o Senhor começa a falar do sofrimento, de que dele o Senhor também tira algo bom. Dele o Senhor faz brotar algo bom. E lá na origem dos nossos primeiros, né, que já fala isso. E durante todo o Antigo Testamento, em muitos momentos, o sofrimento, ele é visto também, além de acumular essa questão de Deus tirar um bem do sofrimento e até do próprio mal, a partir do sofrimento, né, que a gente sofre quando a gente experimenta do mal, então tirar um bem a partir disso. Além disso, o sofrimento como esse canal de purificação. Como os nossos, os antigos, os do Antigo Testamento, né, os personagens, as pessoas que viviam, como eles experimentavam dessa purificação que vem a partir do sofrimento. Né? E continuando assim nesse processo de perceber, de fazer a leitura do sofrimento entrando na vida do homem, mas Deus agindo de misericórdia e trazendo, demonstrando o sentido real desse sofrimento, aí nós passando pelo caminho da história, além dessa questão de tirar um bem, né, de Deus tirar um bem desse sofrimento, alcançar algo bom, de ser um meio de purificação, quando nós entramos na vida de Cristo, Ele que veio para assumir tudo, toda a nossa condição humana, inclusive abraçar e assumir o sofrimento, Ele fez isso com um objetivo, isso tinha um sentido, e nós sabemos disso. E em João 3, no versículo 16, né, que é na conversa do Senhor, né, de Cristo com Nicodemos, ele deixa isso muito claro, muito claro. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E a Trindade Santa, o Senhor escolheu a via do sofrimento. Não foi outra via que ele escolheu. E isso, ela existe essa escolha que é um mistério de Deus, né? Mas é uma escolha do Senhor para que ele pudesse, tocando esse sofrimento, ele fosse manifestação, não, ele fosse a realização da redenção. Foi uma escolha de Deus. Ele escolheu que no momento em que no momento em que Cristo, se fazendo humano, tocou o sofrimento humano e assumiu, viveu esse sofrimento e nos mostrou como é viver a verdadeira vida de um ser humano, e sofrendo e vivendo tudo isso, ele pôde elevar esse sofrimento à condição de ser algo que redime a humanidade. Então, pela fé, nós podemos contemplar isso na própria expressão de Jesus nessa fala, que fala desse mistério que já vem por trás da descida dele do céu para assumir a nossa condição humana e falar assim, o sofrimento de agora em diante, ele é redenção. O sofrimento de agora adiante, ele me salva. Ele me salva de mim mesmo. Ele me salva das minhas misérias. Ele me salva desse mundo que passa e me garante algo que não passa. Olha a grandiosidade do que Jesus fez. Ele pegou aquele sofrimento lá em Adão e Eva, né? Vamos colocar assim. Claro que a gente não pode pensar em Deus de uma maneira temporal. Lá começou e continuou. Tudo é meio que acontece ao mesmo tempo, porque o Senhor ele não tem tempo. Mas o Senhor Jesus, ele pega aquele sofrimento que já entrou na vida humana, para que aquilo ali fosse a experiência do mal, ela fosse vivida de uma maneira que gerasse frutos,
e fosse meio de purificação. Olha lá como é que Adão e Eva eram convidados, né? Foram instruídos pelo Senhor para viver o sofrimento, que pelo sofrimento daria a luz, que pelo sofrimento se submeteria ao marido, que pelo sofrimento teria o seu sustento. Pegar esse sofrimento que foi meio de purificação do mal, foi um meio de experimentar do mal, mas que viesse algo bom, e transformar, aprofundar aquilo para que esse sofrimento fosse redenção. Ele me salvasse. Ele me salvasse de mim mesmo, da minha condição. Isso aí eleva num grau assim que é muito maior, muito maior. Porque o sofrimento humano que nos alastra, e todo mundo tem uma experiência, a gente às vezes conseguir perceber que Cristo fez isso por nós. Ele desceu do céu, ele se encarnou para assumir tudo, inclusive o sofrimento, para que esse sofrimento ele fosse redenção. E as coisas não param por aí, né? Porque além do Senhor, ele fazer do nosso sofrimento redenção a partir do sangue dele, a partir da entrega dele, ele quer levar um pouquinho mais, né? Assim, não elevar um pouquinho mais, mas ele quer nos colocar como coparticipantes disso. Que aí nós entramos em outro nível ainda do sofrimento. Além desse sofrimento me purificar, além desse sofrimento ele ser o caminho de onde Deus tira um bem também, ele ser redenção, que é a maior proeza que o Senhor foi fazer para nós, ele ainda nos convidou a abraçar esse sofrimento ainda de uma maneira mais diferente ainda, como coparticipantes da redenção. São Paulo, ele fala, né? Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor de seu corpo, que é a igreja. Vou repetir para todo mundo escrever isso no coração. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Além de eu ser redimido pelo Senhor, eu saber que tudo isso vai passar e que eu tenho o céu, que Ele garantiu o céu para mim, de que as minhas misérias, as minhas limitações, tudo isso em mim é redimido, é salvo pelo Senhor, quando eu assumo essa vivência desse sofrimento e eu posso viver isso, o meu sofrimento, ele completa essa paixão do Senhor e misteriosamente também contribui para a redenção, contribui para a salvação. Quando a gente pensa no ser humano, às vezes uma das coisas mais difíceis de nós entendermos a realidade humana e às vezes conseguir explicar muitas coisas que são misteriosas, é porque nós muitas vezes nos entendemos seres humanos individuais. Individualizados não, individuais. Nós somos únicos, nós temos que ser individualizados, somos pessoais, mas nós não somos, nós somos uma raça, nós somos um povo. Então, tudo que eu defino, tudo que eu penso no ser humano, tudo que eu ajo ou deixo de agir, isso reflete numa vivência de humanidade. Então, se eu assumo o meu sofrimento, eu vivo o sofrimento, eu estou sofrendo, isso não impacta só a mim. E pela graça de Cristo que nos fez irmãos junto com Ele, a redenção também impacta, não só em nós, mas impacta no outro que está do nosso lado e as pessoas que vivenciam isso conosco. Não há como pensar em ser humano sozinho, ele é uma raça. Ele é uma raça que vive e junto, completando a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja, ele auxilia. Foi uma escolha de Deus, não foi uma escolha nossa, foi uma escolha de Deus. De trazer tudo isso para que nós pudéssemos experimentar desse sentido do sofrimento. E é muito interessante quando eu penso no sofrimento humano, que quando eu vou tentar viver o que eu sou chamado,
naturalmente eu vou sofrer, sabe? Não tem como eu querer me esquivar disso. Não existe isso. Não existe esquivar disso. Eu sendo ser humano e vivendo como ser humano, para eu realizar a minha identidade, ela passa pelo processo de sofrimento. E como é bom se eu tiver dentro do meu coração enraizado que existe tudo isso que é tirado e que faz sentido, e que tem sentido na vivência do sofrimento. Quando eu vou realizar a minha identidade como homem, né, em todos os aspectos que isso exige, eu preciso abraçar o sofrimento inerente a isso. Quando eu vou abraçar a minha missão como consagrado, a minha missão como médico, a minha missão como esposo, existe um sofrimento que faz parte desse processo. Cada um de nós aí que estamos participando, se a gente for pensar no que você se sente chamado a viver na vida, né, o que você se sente chamado a ser nesse mundo, né, você vai perceber que por trás dele existe um sofrimento que faz parte desta entrega, que faz parte da realização dessa identidade. E é nesse sofrimento é que Deus tira um bem, é nesse sofrimento que Deus nos purifica, é nesse sofrimento que já foi garantido pelo Senhor a redenção, que nós também podemos ser corredentores. Corredentores e ajudar de uma maneira ampla, de uma maneira misteriosa. De uma maneira misteriosa. Isso, assim, isso é claro que é uma situação mais difícil, né? Porque é sofrimento, é dor, é angústia, né? Mas isso deve nos alegrar quando nós pensamos um pouco e percebemos que tem sentido. Que isso tudo tem sentido. E enquanto eu estava rezando por esse momento, sabe? Pensando assim, nesse mistério mesmo, que é a realidade do sofrimento, o Senhor me fez recordar de um salmo que eu gosto muito, muito mesmo. Assim, quase que ele foi meu rema de consagração, quase que eu assim, defini ele como algo para a minha vida mesmo, eu gosto muito. E ele, assim, eu vejo que na comunidade, né, tem muitas pessoas que têm muita afeição com ele também, que é o Salmo 116. E eu vou pegar bem a parte, né, que para mim é mais importante. E que nesse salmo, ele apresenta, além de tudo que eu comentei, né, relacionado a esse sentido do sofrimento, sentido cristão do sofrimento humano, né, porque se a gente fosse ampliar, teria outras formas de ver também, que não são maiores, mas que se encaixam aí também dentro desse sentido cristão. Ele, para mim, ele saltou aos meus olhos um sentido para o sofrimento para as pessoas que querem ser mais íntimos do Senhor. Porque tudo isso que eu falei é meio que para todo mundo, né? Claro. É para todo mundo. E isso que eu vou falar também é para todo mundo. Mas é para aqueles que talvez percebem um desejo de serem mais íntimos do Senhor. Querem ser mais íntimos do Senhor. É como se, quando eu desejo ser mais íntimo, eu encontro um sentido ali mais profundo ainda do sofrimento humano. Olha o que fala aqui. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por todo o bem que me deu? Erguerei o cálice da minha salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor diante de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Vou te oferecer um sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Saltou muito aos meus olhos, quando eu fui vendo esse salmo e refletindo sobre isso, né, que é algo que eu reflito há muito tempo, né, a questão do sofrimento. Quem me conhece acho que sabe disso.
de lidar com isso, de estudar, de meditar, saltou muito aos meus olhos, principalmente esses primeiros versículos que fala: que retribuirei ao Senhor por todo o bem que Ele me deu? Aí vem a resposta: erguerei o cálice da minha salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando eu escolho ser íntimo do Senhor, e eu percebo que Ele viveu tudo isso por misericórdia, sofreu por mim para me dar a redenção e me fazer um coparticipante, eu também desejo abraçar o sofrimento para retribuir a esse amor. Não só porque esse sofrimento ele vai me redimir, e com isso eu vou contemplar a redenção dele, porque eu vou me purificar, porque Deus vai tirar um bem disso tudo, e Deus está tirando, isso já é a ação da misericórdia dele. Mas eu posso abraçar esse sofrimento como retribuição ao que ele também sofreu por mim, ao que ele viveu por mim. E daí a frase, né, que eu acho belíssima desse salmo, de poder oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor. É um sacrifício. Não é um louvor comunitário, né? Que às vezes a gente está bem alegre, dançando e cantando. Não é no momento em que eu tenho filho, não é no momento em que eu caso, não. É diante do sacrifício. Existe um louvor que só se brota do sacrifício abraçado, do sacrifício vivido. E esse louvor que a pessoa percebe, que ela toca, que ela identifica, é pela intimidade com o Senhor, que ele deseja retribuir. E pensando dessa forma, não teve como não lembrar da própria Eucaristia, né? Que é uma ação, um sacrifício de ação de graças, né? Que fala disso, é um sacrifício de ação de graças. Foi o que Cristo fez. Elevou um louvor misterioso pelo seu próprio sacrifício, pela vivência do seu sofrimento. E me recordou também do rema de nossa mãe fundadora, né, de Érica, que fala sangue por sangue, vida por vida. Como isso é reflexo de uma intimidade com Deus. Então, além de todo esse mistério belíssimo, né, que o sofrimento traz, e essas explicações, algumas mais na área da teologia mesmo, né, que explicam, falam desse sentimento, desse sentido cristão do sofrimento humano, existe esse sentido que ele é alcançado por quem escolhe ter intimidade, que é querer retribuir. Querer retribuir. E se nós formos estudar alguns santos, né, eles falam muito disso, né, essa alma apaixonada que quer retribuir o amor com amor, e aí ele é aberto, né, a viver qualquer sacrifício pelo amado, por aquela pessoa que ele ama. Como isso é um mistério belíssimo e profundo, né, e difícil e complicado de viver. Mas é tão interessante se a gente puder perceber, abraçar isso e colocar isso em nossa vida, e pensar isso em nossa vida. E cada um, né, na sua realidade, né, eu não sei o que as pessoas vivem aí, né, não tem noção de quem é que está, mais gente da comunidade ou menos quem é, mas cada um na sua intimidade sabe dos seus sofrimentos. E por misericórdia de Deus, esse sofrimento ele é repleto de sentidos. É repleto de sentidos. E que nós possamos chegar num nível de maturidade espiritual, e nós possamos, como eu acredito que todos os apóstolos viveram, os santos foram vivendo, de quê? De mais do que perceber a redenção, que já é o grande bem que o Senhor fez por nós, e nos fazer coparticipantes, eu querer, por amor e por estar apaixonado, querer retribuir com a mesma moeda, com a minha vida, com o meu sacrifício, sendo aquilo que eu sou chamado a ser, vivendo aquilo que eu sou chamado. E já caminhando para a finalização da minha fala, né? Porque senão, às vezes eu posso falar muito, mas caminhando nesse sentido, eu queria deixar uma dica, né? Que não é minha, é uma dica de outras pessoas muito mais experientes do que eu, que já falaram isso. Um deles foi até o João Paulo II, né? São João Paulo II. Que, diante do sofrimento, de maneira prática,
Claro que eu vou tentar resolver, né? A gente tenta resolver. A gente tenta transformar esse sofrimento em não sofrimento, né? Eu não quero sofrer. Isso é humano, isso é natural, né? Isso é comum. E se isso é possível, claro que eu acredito que nós devemos fazer isso, né? E isso é humano, isso é digno, não acho que isso é um problema, eu não estou aqui para a gente abraçar o sofrimento e querer viver o sofrimento como se ele fosse virar quase uma idolatria, né? Não é essa a pretensão, não tem nada a ver. Porque se nós podemos resolver, nós devemos resolver. Mas se nós não conseguimos resolver, é muito humano a gente suportar. É humano nós suportarmos. Isso é ser um humano verdadeiramente. Às vezes a gente acha que nós devemos superar, né? Ser aquela pessoa que supera o sofrimento e enfrenta e rasga e modifica tudo. E muitas vezes o maior ato humano que nós podemos ter é suportar aquele sofrimento. É suportar, esperar. Eu brinco muito com algumas pessoas, né, que desde um tempo eu já descobri o valor que tem o irmão tempo e o irmão espaço, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Tá lembrando de São Francisco, chama todo mundo de irmão, irmã, porque o irmão tempo e o irmão espaço, eles são muito, muito bons para nos ajudar a suportar o sofrimento. Às vezes é um mecanismo de nós conseguirmos suportar o sofrimento. Esse sofrimento que tem um sentido. Eu estou suportando ele, não é porque ele não tem sentido, ele tem sentido. Mas eu estou suportando porque eu não consegui resolver. Ou resolver aquele problema, né? Aquele mal que gerou o sofrimento. Então eu aprendo a suportar. Suportar esse sofrimento. E isso é ser humano dignamente da mesma forma do que se eu estivesse resolvendo aquele sofrimento, superando aquele sofrimento, ultrapassando aquele sofrimento. A maneira como eu escolho suportar e vivenciá-lo e saber esperar e viver com profundidade aquilo que é o que é reservado para mim naquele momento, isso também é viver na intimidade, na profundidade, a vivência real do ser humano e tocar no sentido cristão desse sofrimento, no sentido do sofrimento. Eu achei muito que na hora que eu entrei assim na live, né, Danúbia fez uma oração que para mim ela, assim, na hora que a gente só pode suportar o sofrimento que tem sentido, não podemos esquecer disso. Às vezes nós é que não enxergamos, mas ele sempre tem sentido. Nós temos sempre a possibilidade, nós temos sempre a companhia de Jesus para suportar esse sofrimento. Se nós não conseguimos ter aquela força, né, a perceber essa força que é própria de viver o sofrimento porque ele tem sentido, nós podemos, suportando aquele sofrimento, vivê-lo na intimidade com Cristo e junto com Ele, porque Ele vai estar sempre com a gente. Sempre com a gente. Então, assim, já caminhando para esse momento final nosso, né, assim, já da minha fala, aí depois vocês devem continuar. Eu queria que, de maneira rápida, né, bem, assim, na sua intimidade, pensando aí nos sofrimentos que você quer tanto resolver, mas também nos sofrimentos que você hoje tem que suportar, que você não vai resolver. A pandemia nós não vamos resolver, não vai ser assim que vai resolver. Nós temos que suportar. A pessoa que sofre perto de nós e que está doente, muitas vezes nós só podemos suportar aquele sofrimento junto com ela, como seres humanos, como a raça humana, mas com certeza junto com o Cristo. Então eu te convido, meu irmão, a gente terminar esse momento, diante de tudo isso que eu falei. Se você quiser fechar os seus olhos da sua maneira, mas que você faça uma oração sincera, pedindo ao Senhor que pela força do Espírito, Ele te convença, Ele te convença, Ele seja quem vai te conduzir a viver bem esse sofrimento que você experimenta hoje.
O Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é que torna tudo possível e torna tudo doce. Como a oração diz, doce Jesus, fica comigo porque contigo tudo é bom. Ele torna tudo doce, Ele torna tudo bom. Então, se eu estou diante de tantas realidades sofridas, e que às vezes eu só posso suportar, saiba que nós somos criados para isso também. Saiba que nós suportamos junto com o Senhor, que também viveu essas experiências todas. E que nós possamos retribuir a esse amor. Retribuir a esse amor suportando e vivenciando com a profundidade do nosso ser, deixando o nosso ser se rasgar, deixando o nosso ser se mostrar para o Senhor, deixando o nosso ser viver esse sofrimento na experiência com Ele. E como isso é importante para nós. Como isso é importante para qualquer ser humano. Que nós possamos ir nos entregando ao Espírito. Se você ora na linguagem dos anjos, entrega o seu coração, ora nessa linguagem, que é uma linguagem do abandono, de quem se abandona nos braços do Espírito e se deixa levar. Quem suporta acaba vivenciando isso, vivenciando esse abandono nos braços do Senhor. E mesmo que nós estejamos caminhando no escuro de nossas vidas, caminhando com os olhos fechados, é muito real que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor vai estar conosco e permanecer conosco. Caminhávamos tristes, sem direção, sobre o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. E o que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Pois escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, ó Esposo ressuscitado, bendito fruto que da árvore da cruz, ó Esposo ressuscitado, e toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz, se refaz. Doce Jesus, fica comigo, porque contigo tudo é bom. Mais uma vez, doce Jesus, fica comigo, porque contigo tudo é bom. Amém.
Amém. Amém. Quero agradecer a Diego. Irmão, muito obrigada pela sua disponibilidade de coração, pela partilha tão fecunda nesta noite, pela experiência na palavra, de forma especial pela experiência de vida, né? Você que ao longo da sua história também foi tocando em diversos sofrimentos e dando sentido, encontrando o próprio Cristo. Então, Deus abençoe imensamente, que o Senhor confirme cada vez mais esse ministério da palavra, de pregação, de testemunho. Muito obrigada de coração. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês mesmos e partilhando sobre algo tão importante para nós, como seres humanos, ainda mais nesse tempo, né? Queríamos também que você falasse para a gente um pouquinho sobre a Logopágio. Como é que é esse projeto que o senhor tem criado no seu Sim. Interessante. Não estava esperando essa, não. Mas a Logopalio, na verdade, ela é o seguinte, ela foi uma tentativa de unir, né, dois conteúdos, que são dois conteúdos que eu tenho uma formação, né, de um tempo, uma formação até profissional, para poder oferecer assim, uma maneira também de enfrentar os sofrimentos da vida, né, uma maneira de experimentar e de enfrentar isso aí. Eu tenho a formação em logoterapia, né, que é uma abordagem psicológica, né, aplicada mais à educação, mas eu também tenho a formação em cuidados paliativos, que é aquele acompanhamento de pessoas com doença grave, ameaçadora da vida, desde o início do diagnóstico até o momento final da sua morte, né, que vivem vários tipos de sofrimentos, né, é diferente, é um momento particular, que está diante da morte ali, né, então, que trabalha com isso. E, assim, eu percebi que tinha muito sentido, né, juntar essas duas coisas, né, que na própria abordagem do cuidado paliativo, ele contempla eu olhar para o ser humano de uma maneira integral e considerar a sua realidade espiritual. E a realidade espiritual, que no caso profissionalmente, né, ela abarca uma dimensão teológica, que entra muito até no que a gente falou, mas ela também abarca uma dimensão filosófica, que entra nessa questão de encontrar o sentido da vida. E nós temos, né, a teologia tem a resposta de quem é esse sentido, né, que é Deus, que é Cristo. Mas a filosofia ela não tem essa resposta, ela busca essa resposta e toca nisso de uma maneira também profunda, porque fala do ser humano, né, da mesma forma. Então a ideia era unir essas duas coisas, de entender o quê? Que quando eu descubro o sentido das coisas, se eu descubro o sentido da minha vida, da minha missão, do meu sofrimento, de tudo, isso é uma proteção para a minha vida. A palavra paliativo vem de pallium, e pallium é relacionado àquela capa protetora que os cavaleiros usavam no momento de tempestade. É como se fosse isso, o sentido, ele é essa capa protetora para enfrentar as adversidades e as tempestades da vida. Então pode ser que tudo dê errado, né? Eu estou morrendo de dor, eu estou abalado emocionalmente, minha vida social, financeira, está uma desgraceira, está tudo ruim, mas se eu vejo que há um sentido na minha vida, na minha história, na minha decisão, isso me faz vivenciar as coisas e experimentar as coisas de outra maneira. É realmente uma capa que me protege, que me blinda para viver tudo o que eu tenho para viver. Então, na verdade, basicamente uma tentativa de juntar, né, essas duas abordagens, esses dois conteúdos, que falam muito da realidade do ser humano, de algo que eu acredito muito, e a partir daí poder oferecer isso, né, como conteúdo, e também oferecer meu trabalho, né, porque eu trabalho com essa parte, tanto na parte de aconselhamento, né, até pela comunidade, pela parte de, como profissional da saúde, atendendo os pacientes em casa, no hospital. Então é muito assim, é algo que eu tenho como carro-chefe. Cuidar de tudo que é possível, mas ajudar as pessoas a perceberem que o sentido, ele é como um protetor. Se ele existe, ele nos ajuda nas adversidades. E mais ainda se ele descobre que o sentido é Cristo, né? Que nos redimiu, nos fez coparticipantes e que sofreu por nós e que nos convida a retribuir ao amor por ele da mesma forma.
É o sentido pleno, não é? Sim, sim. Elevou no topo. Sim. Então, você que está aí na live, você que está aí conosco, que não segue a página, fala o endereço da página aí para nós, por favor, Diego. @logopalium, com 2 L's. @logopalium, com U e M no final, mas é 2 L's. Logopalium. Isso. Você que segue lá, a página é maravilhosa. Como o Diego falou no início aí, logo no início da partilha, nós estamos no mês da misericórdia, né? Toda a comunidade Filha de Maria vamos estar mergulhados, vivenciando bem. Logo mais agora no domingo vamos estar festejando, né, a festa da misericórdia. Então nós vamos ao longo desse mês de abril estar mergulhados na misericórdia. Estamos aqui com a figura de São João Paulo II, né, esse homem santo que ao longo da sua história, desde a infância até ali na parte final, a vida dele foi pautada no sofrimento, né? Então nos ensinando a estar mergulhado também na misericórdia de Deus. Quero fazer um convite também a você que está aí conosco. Amanhã, nessa mesma página da comunidade Filhos de Maria, teremos um papo reto, juntos na net, com o Padre Kleber, onde vamos estar fazendo esse bate-papo sobre jovens, artes, rede social e a igreja. Então, sinta-se convidado a estar conosco amanhã às 20 horas. Sim, venha participar conosco, nós também contamos com a sua presença também durante toda a semana na comunidade Filhos de Maria, né? Nesse tempo, nós, com o desejo de estarmos mais perto dos outros, estamos com a programação a semana toda, sempre com alguma coisa aqui no Instagram, né? Toda terça-feira, todas as terças às 15 horas, nós transmitimos o texto da misericórdia. Na quarta-feira tem o nosso grupo de oração. Essa semana, excepcionalmente, estamos aqui na quinta, mas o nosso dia marcado é quarta-feira, às 20 horas. Na quinta-feira, à tarde, 15 horas, temos o texto da misericórdia. E no sábado, agora, nesse sábado, vamos dar início ao texto mariano, às 3 da tarde também. Então, quase todos os dias, né? Estamos sempre com alguma coisa ou com alguma publicação no feed. Então, temos tentado, né, estar mais próximo de vocês através das redes sociais. Deus abençoe pela presença. Muito obrigada. Quarta-feira que vem, às 20 horas, juntinhos aqui. Diego, muito obrigada. Podemos finalizar com o refrão da canção? Ah, Diego já saiu? Irmão, Deus abençoe. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E você que esteve conosco, Deus abençoe. Obrigada. Deus fez muito nessa noite, eu tenho certeza. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa paz.